Sejam todos bem-vindos de volta a esse canal, o canal Theos Talking, o canal onde a gente fala sobre Deus a partir de todas as coisas. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que, na verdade, eu tô gravando esse vídeo, não sei se esse vídeo vai sair. Mas hoje eu vou falar sobre o meu testemunho de conversão. Essa foi uma das ideias que foi dada lá quando eu fiz aquele vídeo, pedindo para que vocês ajudassem a gente no canal. E esse foi das ideias que foram dadas lá pela minha irmã, a Neiga Nara. E eu quero fazer esse vídeo, não sei se ele vai sair, mas se você está assistindo é porque ele saiu no canal. Então fica aqui comigo até o final e vamos ver juntos, se a gente consegue ver Deus ali na minha história de conversão. Então, bora, vamos falar de Deus. Bom, é o seguinte, eu não sei, como eu disse, se esse vídeo realmente vai sair, esse fundo aqui vermelho, porque é a minha história de conversão. Eu não vou entrar em tantos detalhes assim, porque seria muito, muito longo, mas a minha vida antes de Cristo, ela não foi uma vida muito, muito boa, Infelizmente eu vivi muito nesse mundo e falo isso com tristeza, não falo isso com alegria. Se eu pudesse voltar atrás, muita coisa eu não faria, não teria feito. Quando a gente entende que Jesus é aquilo que move a nossa vida, é o único caminho, é a única solução para todo esse mundo caído, perdido, esse mundo tenebroso. E a gente lembra que por ignorância, por desconhecer a Jesus, desconhecer a Deus, a gente anda por caminhos tortuosos, e esse foi o meu caso, E quando lembramos disso, nós não lembramos com alegria, nós lembramos realmente com tristeza. Mas houve uma trajetória que me trouxe até aqui. Na verdade, da minha vida antes de Jesus, só tem uma coisa a qual eu sinto realmente muita falta, e não é algo pecaminoso, não sinto falta de nada pecaminoso da minha época de mundano, digamos assim, antes de Jesus. Mas eu sinto falta dos meus amigos, a gente tem contato, graças a Deus, não tanto quanto eu gostaria que a gente pudesse ter. A gente se fala muito de vez em quando, mas quando a gente se fala, a amizade ainda é a mesma, E eu falo dos meus amigos que sempre tiveram mais próximos de mim, Cássio, João, Luciano, tenho muitos outros amigos também que daquela época, eu poderia citar vários aqui, eu só vou citar esses 3 porque realmente são aqueles que eram mais próximos de mim, mas fora os familiares, que eram amigos, mas também faziam parte da família, como é o caso do meu primo Henrique. A gente teve muito contato, a gente, enfim, viveu a nossa adolescência juntos, Então, esses foram os mais próximos, Também o Renato, que também é meu primo, irmão do Henrique. Então, essas amizades, essas pessoas que estiveram próximas e fizeram parte da minha vida ali na adolescência, e a minha vida de adolescente foi exatamente esse período que eu vivi mais no mundo, E infelizmente eu adentrei no mundo muito cedo e fiz muita coisa pecaminosa, das quais eu não me orgulho e das quais eu me arrependo bastante. Mas dos meus amigos, eu não me arrependo de ter amizade com nenhum deles e sinto falta, especialmente desses 3 que eram mais próximos de mim. Mas enfim, a questão é que uma vez numa conversa com um desses meus amigos mais próximos, o João, eu estou falando do João aqui, o João, alguns conhecem como Eudes, mas é o João. Ele me perguntou quando foi exatamente que houve essa mudança, essa conversão na minha vida. Então, desde esse momento,
eu fiquei realmente imaginando, né? Porque o que eu até respondi para ele na época, e ainda é uma coisa que me vem à memória ainda hoje, é que a minha conversão, a minha trajetória de conversão, ela não teve assim uma coisa mirabolante, algo extraordinário. Deus desceu do céu, o céu se abriu, um anjo falou comigo, nada disso, né? A minha conversão, ela se deu por intermédio, primeiramente, do estudo da palavra de Deus, e aí eu tenho algumas pessoas a quais eu sou grato, né? E através delas eu conheci a Jesus, assim, fora a minha família, porque meu pai, minha mãe, na época, eles já haviam se convertido a Cristo, não tinham tanto tempo de fé, mas já tinham, né, adentrado no Evangelho, a conhecer o Evangelho, a conhecer a Jesus, a começar a frequentar a igreja e ter ali contato de comunhão com os irmãos. Mas afora eles, eu tive três estudos, digamos assim, evangelísticos, naquele sentido de conhecer a Jesus, de conhecer aquilo que eu obviamente não conhecia, né? Era ignorante nesse sentido, nesse termo, né? De não conhecer realmente a Jesus e não conhecer a fé e os caminhos do nosso Senhor. Então, eu tive, como eu disse, três estudos, o primeiro com o Charles, o segundo com o Igor, e o terceiro com o Johnny, né, que durante muito tempo foi aquele pastor, evangelista, use a nomenclatura que você achar melhor, mas era aquele que nos guiou, né, naquele momento ali de primeiros passos no evangelho. Então, a minha trajetória começou assim, né, a gente começou estudando a Escritura, e eu lembro muito bem que eu entendi o Evangelho, né? Eu entendi aquilo que Cristo havia feito por mim, mas é engraçado lembrar disso, né? Porque hoje eu lembro dessas coisas até como quem olha para mim naquela época e pensa, meu Deus, quanta ingenuidade, né? Mas eu lembro de pensar o seguinte, olha, eu não posso entregar minha vida a Cristo agora, porque eu ainda tenho muita coisa que eu quero fazer, e se eu entregar minha vida agora, essas coisas eu sei que elas não são bem vistas aos olhos de Deus, eu não vou poder fazer. Então, durante um tempo, isso foi algo que, por incrível que pareça, me prendeu a esse mundo, né? Ou seja, as coisas que eu ainda gostaria de viver e fazer, mas eu saberia que isso eu teria que abandonar, teria que abrir mão, e foram coisas que me prenderam e não permitiram, por assim dizer, que eu realmente viesse a servir a Jesus. Mas eu lembro que teve um ponto, e essa foi uma das coisas que mudou a chavinha, digamos assim, na minha mente, né? E essa, eu penso hoje que se eu estivesse conversando com o João hoje, né, porque eu disse que ele que me fez essa pergunta, como houve essa conversão, talvez isso seria algo que eu diria que foi a mudança de chave, né? Eu não acredito que essa foi a minha conversão, mas foi aquilo que me fez perceber que de fato não haveria outro caminho. Eu creio que por intermédio da palavra de Deus, os estudos que eu havia tido e estava tendo, né, e pregações que eu ouvia, tudo isso Deus, através do seu Santo Espírito, já vinha trabalhando no meu coração. Mas eu lembro que a última vez, né, eu poderia até, se a minha vida fosse um livro, esse seria o capítulo A Última Farra, né? Porque foi a última vez que de fato eu saí com os meus amigos para uma festa. E naquela ocasião, eu saí com o carro do meu pai, e na volta dessa festa que a gente foi, eu praticamente destruí o carro do meu pai, né? Não foi uma batida em outro carro, não foi nada disso, mas naquelas inconsequências, né, adolescentes que a gente tem, e assim, eu estava naquela transição ali de adolescência para a juventude, né? Eu já tinha passado realmente da adolescência, era um jovem inconsequente, né? Tinha meus 20 e alguma coisa, e nessa volta a gente bateu num buraco onde rasgou o radiador do carro,
E olha que loucura, né? A gente vinha e um dos meus amigos estava na mala do carro por fora, ou seja, ele estava sentado do lado de fora do carro, em cima da mala. E um abraço, Jean. Outro dia a gente estava falando sobre isso. E aí, na batida, né, do carro nesse buraco, ele subiu. E quando ele desce, ele afunda, né, dentro da mala. E o Jean, para quem conhece o Jean, não é assim tão maneiro, né? Então, eu destruí a mala do carro e rasgou ali o radiador do carro, né? Vazou toda a água. Então, assim, eu não sei como o motor não acabou dando problema, porque eu lembro de isso, a gente estava indo para o final do Timbó no carro para deixar algumas pessoas, isso aconteceu na ida. Então a água do radiador vaza e a gente volta com esse carro, acho que quase sem água, eu não lembro exatamente, mas poderia correndo o risco até de danificar o motor. E eu lembro que nisso o pai, ele não, assim, como a gente costuma falar, né? Não puxou minha orelha, não falou nada, ele simplesmente ficou triste, né, com o acontecido, né? E aquilo foi uma mudança de chave. E uma conversa que eu tive após isso com um dos meus tios fez eu perceber que não era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu não queria uma vida onde os meus pais ficassem decepcionados comigo, né? Recentemente, a gente conversando numa reunião de homens, eu disse que o meu pai foi e é o meu exemplo de homem, né? Assim, eu aprendi a ser homem vendo o meu pai. Então, ver que eu havia decepcionado o meu pai naquele dia foi uma das coisas que me fizeram pensar que não era aquela vida que eu queria para mim. E aí tudo aquilo que eu havia estudado, pensado, e a vida em Cristo, né, ela fazia mais sentido naquele momento, porque aquilo me fez entender que a vida, ela é muito além daquilo que a gente entende de diversão, né? A gente às vezes tem uma ideia totalmente equivocada de diversão e às vezes até acha que quando se converte a gente não vai mais poder se divertir, que é um erro tolo, né? Deus nos criou dessa maneira, nos criou para sermos pessoas alegres, divertidas, mas a diversão, ela não pode de maneira nenhuma fazer com que nós venhamos nos divertir e a nossa diversão atinja o outro de maneira negativa, né? Ou seja, a nossa diversão causa decepção em outras pessoas, especialmente as pessoas que a gente ama e pessoas que a gente não quer de maneira nenhuma decepcionar. E por mais que isso possa parecer um clichê, mas foi exatamente essa a mudança de chave na minha vida, né? Olhar e pensar que não era uma decepção aquilo que eu queria ser para os meus pais, né? Especialmente para o meu pai naquela situação. E tudo aquilo que eu havia estudado e aprendido com a palavra de Deus, né? Esses estudos que eu tive, foram isso que veio à tona. E aí, naquele momento, eu pensei que a minha vida não seria mais aquela, né? Eu iria realmente, de fato, me entregar a Jesus. E aí num culto, não lembro se foi o culto seguinte, realmente não lembro disso, mas eu lembro que foi numa festa de aniversário da congregação, a congregação no Timbó, a Igreja de Cristo no Timbó, na época. E aí nessa festa eu fui batizado. Não lembro exatamente a data, eu sempre tenho que fazer as contas para lembrar disso, mas foi há quase 25 anos, ou se não 25 anos atrás. E desde então, desde aquele dia que eu fui batizado e tudo mais, né? E aqui foi a resposta que eu até cheguei a dar ao João, porque isso realmente é verdade, né? A minha conversão, a decisão foi tomada naquele dia, mas a minha conversão, ela foi acontecendo aos poucos, no sentido de quanto mais eu conhecia sobre Deus, sua vontade, sua palavra, mais o meu coração ia se inclinando para Ele, né? Então eu penso, né, eu acredito que o nome disso
seja santidade, né? Ele vai nos santificando e o nosso coração vai ficando mais inclinado. Eu creio que quando eu, entre aspas, decidi por Cristo, né, reconheci Cristo como meu Senhor e Salvador, como o único caminho da minha vida, houve ali uma regeneração, isso eu creio, de verdade. Mas isso de uma transformação mais direta e mais visível não aconteceu de um dia para a noite. Foram muitas lutas, muitos sacrifícios, muita renúncia. E aos poucos, quanto mais eu lia, quanto mais eu estudava, quanto mais eu aprendia sobre a palavra de Deus, mais o meu coração ficava inclinado ao Senhor. Então, não teve anjos, não teve sinos tocando, né? O céu não se abriu, né? Não houve uma voz vinda do céu. O que houve foi a palavra de Deus pregada ao meu coração, ensinada ao meu coração, entendida, compreendida, e as situações que houveram após esses estudos contribuíram para me fazer entender que não há uma outra vida a não ser em Jesus, que não havia como eu continuar vivendo aquilo, e que, né, aquilo que eu disse, olha, muita coisa eu preciso fazer, então se para que eu possa, né, entregar minha vida para Jesus, e se o que eu preciso fazer são essas coisas que iriam decepcionar as pessoas que eu amo, então isso não valeria a pena, não era algo que valeria a pena fazer, né, ou buscar ainda fazer antes de realmente entregar a minha vida para Jesus. Isso não valeria a pena, isso não era algo que eu realmente estava buscando. E isso que aconteceu, essa situação que aconteceu, foi justamente o que me fez perceber isso. Eu não preciso fazer nada, eu não tenho mais nada a ser feito nesse mundo, né? O que eu ainda tenho para fazer nesse mundo, eu tenho que fazer em Cristo, né? Para Cristo e por Cristo, e eu não tenho que fazer mais nada que seja pecaminoso. Eu não estou dizendo aqui que eu já atingi uma perfeição, muito longe disso. Eu tenho lutado ainda contra a minha natureza, que está sendo renovada, como a própria palavra diz, né? Todo dia um ser humano novo, digamos assim, todos os dias, pela palavra de Deus, pela busca sobre Deus. Mas essa foi a maneira que Cristo chegou à minha vida, e foi dessa maneira que a minha vida foi entregue a Ele. Eu espero que esse testemunho inspire vocês, né? Que esse testemunho, não um testemunho de Cristo, mas um testemunho de como Cristo chegou até a minha vida, né? Um relato, na verdade, de como foi a minha conversão. Eu não quis entrar aqui em detalhes de coisas que eu fiz, né? De como eu vivi. Eu, infelizmente, como eu disse no começo, vivi uma vida longe de Jesus, uma vida com muitos pecados, mas essa vida ficou para trás, né? Eu tem muitas histórias engraçadas que a gente poderia contar, mas as histórias pecaminosas, essas eu não gosto nem de lembrar, porque não fazem mais parte da minha vida. Foi uma vida bem, para mim é como se tivesse sido uma outra vida, né? Eu não acredito em reencarnação, tá? Mas é como se fosse uma outra vida, como se fosse uma outra pessoa que viveu antes de eu viver hoje. Então, não creio que precise de detalhes, mas eu acredito que o que eu falei aqui, ou a maneira como as coisas aconteceram comigo, né, para a minha conversão, talvez possa ajudar outros, né, a chegar a esse Jesus, né? As pessoas, penso eu, que muitas vezes estão buscando uma coisa mirabolante acontecer, Deus abrir o céu, falar diretamente com a gente, e na grande maioria das vezes eu diria que nunca isso vai acontecer, porque Deus fala conosco através da sua palavra, e Ele permite que as coisas aconteçam para que essa palavra dele faça mais sentido em nossas vidas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, e é exatamente isso que eu espero que possa acontecer com todos aqueles que me ouvem nesse momento. Então esse foi o vídeo.
Espero que você tenha gostado e não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, de você clicar lá no sininho, lá ativar o sininho para que as notificações dos vídeos cheguem até você. E sabe, eu achei esse modelo aqui interessante, né? A gente pode talvez falar mais sobre essas coisas, né, de conversões, não apenas minha, mas de outras pessoas também, e eu espero que você tenha se identificado, né, com esse vídeo aqui, com esse relato de conversão, né. Para alguns foi um pouco diferente, né, alguns precisaram passar por situações mais mirabolantes, não foi o meu caso, e eu creio que não é o caso da grande maioria, né. A gente precisa entender que Deus fala com a gente de maneira simples, Ele fala com a gente nas coisas mais simples que existem, e não é porque a nossa conversão não foi mirabolante que ela não deixa de ser real. Eu sempre fui muito racional, e para mim o que realmente foi necessário foi a compreensão de tudo aquilo que eu estudei e de que tudo aquilo faria sentido ou fazia sentido para a minha vida e continua fazendo sentido para a minha vida. Então, isso foi o meu ponto aqui de virada, né, na minha conversão. Entender a palavra de Deus e saber, por conta de circunstâncias, que essa palavra, que Jesus, que a vida em Cristo, que o caminho de Jesus, ele faz sentido. E quando eu digo faz sentido, eu quero dizer que não há outro caminho a ser seguido. Eu vou parar por aqui, porque eu já estou voltando de novo. Então, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, né? Mande para mais pessoas, nos ajude sempre, deixe comentários aqui embaixo, não se esqueça, especialmente comentários sobre ideias de vídeo, né? Eu quero dizer para vocês que deixaram lá as ideias no nosso penúltimo vídeo lá de ajuda, quero dizer para vocês duas coisas: primeiro, muito obrigado pelas ideias, e segundo, continuem deixando ideias aqui, porque elas, aliás, esse vídeo já é um dos vídeos das ideias lá que foram deixadas. Como eu disse no começo, não sei se esse vídeo vai realmente ser postado, mas se ele for, saiba que foram uma das ideias que foram colocadas lá, e que você deixando ideias aqui, elas vão ser aproveitadas, certo? Então, fique com Deus, Deus abençoe, muito obrigado e até o próximo vídeo. Vamos continuar falando sobre Deus.